Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Parisi e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre hipnoanalgésicos ou analgésicos opioides. Daqui a pouco a gente diferencia um pouco, tá bom? Sobre essas duas nomenclaturas. Se tiverem algum tipo de dúvida, por favor, entrem em contato via e-mail ou também nos comentários desse vídeo. Como objetivos gerais da nossa aula, eu gostaria de que vocês adquirissem habilidade para compreender e discutir conceitos sobre relação estrutura-atividade dos principais fármacos hipnoanalgésicos ou também chamados de analgésicos opioides. É claro que dentro dos objetivos específicos, eu gostaria muito que vocês reconhecessem a estrutura geral de uma substância chamada morfina e também conseguissem reconhecer esse grupo farmacofórico, que será muito importante para entender também a derivatização da classe, né? A geração de análogos ativos ou até mesmo mais potentes do que a própria morfina. Gostaria que vocês diferenciassem, à medida de que a gente vai discorrendo sobre os principais substituintes dessa classe de fármacos, que os grupos alquílicos e arílicos eles podem provocar diferenças farmacodinâmicas significativas relacionadas ao agonismo ou até mesmo ao antagonismo farmacológico. Analisar-se também as alterações fisicoquímicas que podem ser influenciadas por variações de grupos funcionais presentes nas moléculas. E, é claro, ao fim, serem capazes de planejar novas moléculas hipnoanalgésicas. Como conteúdo, nós vamos estudar um pouquinho sobre a morfina, o principal opioide da classe, e vai ser uma parte bastante extensa da aula, né? Praticamente metade da aula é só sobre morfina. E a outra metade, então, a gente vai falar sobre os derivados de morfina, como é o caso dos morfinanos, benzomorfanos, parece até Power Ranger aqui, né? Hora de morfar. Mas, enfim, vamos falar dos morfinanos, benzomorfanos e também de classes estruturalmente relacionadas, não diretamente derivadas, mas estruturalmente relacionadas à morfina e derivados, como é o caso das fenilpiperidinas. Nós temos aqui um livro, né, que é o FOI, ou FOI's Principles of Medicinal Chemistry, do Thomas Lenk. É um livro bastante interessante para vocês também buscarem informações adicionais. Tudo bem? Então, olha, eu quero começar com esses quizzes. São 2 quizzes que eu estou disponibilizando para vocês sobre hipnoanalgésicos. É importante que vocês façam esses quizzes logo no início da aula, ou tentem fazer no início da aula, e que ao final vocês retomem isso novamente, para que seja uma avaliação diagnóstica e uma avaliação formativa, ou seja, vamos entender se a gente tem alguma noção a respeito de hipnoanalgésico e se depois a gente conseguiu ampliar essa noção. Vocês podem colocar as respostas desses 2 quizzes, questão 1 e questão 2, diretamente lá nos comentários do vídeo, ok? Não vou ler agora, mas gostaria que vocês entrassem em contato, caso tenha alguma dúvida também. Certo? Muito bem. Então, o que são os analgésicos opioides, hipnoanalgésicos, e o que os diferencia dos analgésicos tradicionais? Em princípio, os analgésicos opioides, que são as substâncias naturalmente extraídas do ópio, daqui a pouco a gente fala quais são esses alcaloides, e os hipnoanalgésicos são as substâncias sintéticas, derivadas, né, análogas às substâncias naturais, são depressores seletivos do sistema nervoso central e, observem, eles elevam o limiar de percepção de dor, ou seja, eu não sinto dor mais tão facilmente. Na realidade, existe aí um aumento desse limiar de uma forma bastante significativa, causando até hipnose, sedação, subconsciência. Okay? E a diferença básica, vocês já tiveram os analgésicos não esteroides lá no integrado 1, no primeiro módulo, é que eles atuam
basicamente na COX, que é uma ciclooxigenase. E são substâncias que possuem sim atividade analgésica, mas não tão intensa quanto os hipnoanalgésicos, atividade anti-inflamatória, alguns têm atividade antirreumática e, obviamente, todos têm atividade antipirética. Okay? Então, paracetamol, né, toda a classe dos profenos, ibuprofeno, por exemplo, diclofenaco, meloxicam, celecoxib, né, todos eles são analgésicos não esteroides. Aqui nós estamos falando de analgésicos bem mais potentes, tanto que esses analgésicos não esteroides são utilizados para dores leves a moderadas e os analgésicos opioides são utilizados para dores moderadas a intensas. Tudo bem? Muito bem. Então, é bom lembrar, vocês já tiveram isso possivelmente em farmacognosia, que o ópio é o exudato bruto, né, extraído da papoula, Papaver sominífero, e dentro do ópio nós encontramos uma série de alcaloides. Lembrando que alcaloides são aquelas substâncias nitrogenadas, né, que têm a característica de álcali, básicas. Não é? E a morfina é justamente uma substância, um alcaloide extraído do ópio, que tem grande capacidade analgésica. Uma curiosidade é que a morfina, o nome morfina é nomeada depois de Morfeus, que é o deus dos sonhos. E Morfeus é o filho, é o sonho, é o filho de Hipnos, que é o rei do sono. Né? Então observem que tem a ver com sono, que tem sonhos, e realmente muitos dos efeitos da morfina geram estados eufóricos, né? E algumas dessas substâncias podem ser inclusive alucinógenas. Ok? Então, bem, esse extrato do ópio, antigamente ele era utilizado lá nos coffee shops, né? Se fumava ópio. Hoje ainda alguns podem utilizar, não é tão comum, mas pode acontecer. E observem também que para dor de dente, antigamente você usava esses extratos de ópio. Né? Enfim, essa aqui é uma figurinha bastante antiga e muito sugestiva. Né? A criança está brincando ali com o ópio. Ok, isso aqui vocês vão ver com detalhes lá na farmacologia, mas lembrando que os opioides, ou os hipnoanalgésicos, que são substâncias sintéticas derivadas, eles se ligam em receptores específicos na medula espinhal e no cérebro, e dessa ligação acontece o quê? Uma atuação sobre receptores acoplados à proteína G, e nós temos então uma liberação uma ativação da proteína GI, que gera inibição de adenilato ciclase, uma diminuição da produção de segundos mensageiros, como o AMP cíclico, e a abertura dos canais de potássio, gerando uma hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Isso tudo provoca, então, uma inibição da liberação de neurotransmissores, como o GABA, o ácido glutâmico, né? E isso tudo reduz, então, a transmissão dos sinais de dor de um nervo para outro. Okay? Isso é a farmacologia de uma maneira bastante simplória. Com certeza, a professora Rosana vai entrar em detalhes com vocês quanto a isso. Muito bem, e quais são então os receptores? Né? Esses receptores aqui, específicos dos opioides. Nós temos hoje conhecidos, né, pelo menos 5 receptores, o Mi, o Delta e o Kappa, e outros que são mais recentes, como é o caso do NOR e do ZOR. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, se vocês tiverem curiosidade. Aqui é uma espécie de um capítulo falando sobre os receptores opioides, moderno, bem contemporâneo, de 2021. Vocês vão ver com detalhes todos eles. Okay? Importante que a gente busque literaturas, né, mais recentes também para saber as novidades. De qualquer forma, o principal receptor dos hipnoanalgésicos acaba sendo o Mi, ou MOR. Né? O que significa MOR? É o Mi Opioid Receptor, né? Por isso MOR.
Essa é uma nomenclatura antiga, alguns livros não trazem mais, outros, até professores, não gostam desse tipo de nomenclatura, o que a gente vai usar basicamente a denominação Mi, ou receptor Mi, receptor delta e receptor kappa, não é o More, Dor e o Cornell. Dentro desses receptores, o Mi é o mais importante e é justamente aquele onde atuam os principais hipnoanalgésicos e ele causa forte sedação, forte hipnose e também um forte efeito analgésico, né? E, além disso, causam efeitos adversos fortes, ok? E aí a gente tem, então, uma depressão respiratória, que é um dos principais problemas, principalmente do ajuste da dose ou da overdose de opioides. Pode causar euforia e pode causar vício também, ok? Nós temos alguns receptores que não causam sedação, nem euforia, e parece que os estudos estão mais relacionados com a ação antidepressiva. E nós temos também receptores, o kappa, né, o QAR, que não causa aquela euforia e parece que a gente tem, então, um menor risco de adicção, né, ou de vício, e aparentemente também não afeta a respiração. Existem muitos estudos sendo direcionados para kappa, porém, a grande maioria dos fármacos ainda atua lá no receptor Mi. Lá no finalzinho da aula a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, tá? Uma predileção para alguns fármacos ou por algumas receptores, alguns fármacos em relação aos seus receptores, ok? Muito bem, então a gente vai falar primeiramente da morfina. Eu vou disponibilizar para vocês até o final da réia de morfina, o primeiro vídeo, e o segundo vídeo, então, vai ser uma continuação dos derivados de morfina, tá bom? Bom, estrutura geral e réia da morfina. Então, a morfina ela é composta por 5 anéis, como vocês podem ver aqui, o A, o B, o C, o D e o E. Né? O E é o anel um pouquinho mais fora do plano, né? Ele não está no plano dos demais anéis. Existe o nitrogênio terciário, existem 2 hidroxilas, uma fenólica, a outra alílica ou alcoólica, e a estrutura 3D ou conformação da morfina é uma conformação em T. Né? Observem aqui que a conformação dela é em T, sendo que eu tenho basicamente um anel fora do plano em relação aos demais. Olha aqui, ó, esse é o nitrogênio, que está aqui representado fora do plano. Muito bem, como eu disse, a morfina é um analgésico bastante forte, bastante potente, e em contrapartida, ela tem grande probabilidade de causar também efeitos adversos. Então eu tenho ali efeitos como euforia, constipação, inclusive alguns derivados de morfina foram estudados como antidiarreicos, pode causar excitação, a miose característica, né, a midríase e a miose, né, a miose é a contração da pupila, midríase é a dilatação, e aqui nós temos alguns efeitos graves, como é o caso da depressão respiratória, tolerância e a própria dependência. Esses daqui são bem graves quanto do uso de morfina. Né? A morfina, normalmente, ela é utilizada em pacientes pós-operatórios, né? Pacientes que estão sofrendo algum trauma, até mesmo aqueles que são aqueles que estão em estado terminal, tá? De um câncer, vítima de um câncer ou alguma doença nesse sentido. Ok? E é claro, vocês vão aprender lá na farmacologia que ela provoca sim síndrome de abstinência se você parar com o uso da substância. Ok? Aqui é só uma figurinha 3D bonitinha para vocês analisarem, tá? Para tentarem enxergar quais são os átomos, lembrando que azul é hidrogênio e vermelho é oxigênio. Muito bem, então a partir do momento que nós temos uma estrutura geral da morfina, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma das partes dela. E eu dividi aqui a aula
para falar um pouquinho a respeito de cada um dos anéis presentes na morfina e a sua importância para a atividade biológica. Então, em princípio, nós vamos começar com o anel A. O anel A, ele tem aqui, na posição 3 desse anel, uma hidroxila fenólica, por isso, né, o sistema aromático, e essa hidroxila fenólica, ela é, né, na maioria dos derivados, né, da morfina, especificamente na morfina, em alguns derivados da morfina, ela pode estar ou não presente. No caso da morfina, especificamente, é importante que ela esteja presente, então é um grupo relativamente essencial. Tanto que, se você retirar a hidroxila, ou se você substituir essa hidroxila por alguma cadeia carbônica, como é o caso aqui da metilmorfina, né, da O-metilmorfina, da etilmorfina, né, aqui a posição 3-metilmorfina, 3-etilmorfina, ou até mesmo alguns grupos que são reversíveis ou lábeis, como é o caso dos ésteres, né? E aqui ela viraria 3-acetilmorfina. Todas essas modificações podem provocar uma diminuição da atividade analgésica ou da hipnoanalgésica. Então, isso aparentemente mostra que a hidroxila fenólica deve ser importante. Tá? A 3-metilmorfina, eu trouxe um exemplo aqui, é a nossa famosa codeína. A codeína, ela foi muito utilizada como antitussígeno de nível central, embora pode ser utilizada nesse nível ainda, mas o uso está muito restrito. Né? E hoje nós temos também a codeína para o tratamento de dores moderadas. Por quê? Porque endogenamente o metabolismo pode desmetilar, pode provocar uma O-desmetilação. E aí libera de uma forma menos acentuada, com uma ação um pouco mais branda, a própria morfina. E é por isso que ela tem essa atividade. Né? Então a codeína, embora ela seja um antitussígeno de nível central, nós temos que ela também pode ser utilizada para dores leves, mas porque ela sofre um metabolismo endógeno. Né? A 3-etilmorfina não existe, né, como fármaco, e nem a 3-acetilmorfina. Isso aqui é só para mostrar a importância da hidroxila fenólica. Ok? Muito bem. E a hidroxila alcoólica, que está lá na posição 6? Né? A gente já sabe a do anel A, a hidroxila do anel A e a hidroxila do anel C. Em princípio, essa hidroxila ela não é importante. Ela não representa um ponto essencial. Tanto que ela pode ser modificada. Ela pode ser retirada ou ela pode ser modificada. Seja pela transformação dessa hidroxila em uma carbonila, como é o caso aqui embaixo. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é uma carbonila. Como eu disse, ela pode ser retirada, mas ela pode ser também modificada. Então, aqui eu posso ter algum tipo de alteração, como é o caso da 6-metilmorfina, né? A 6-metilmorfina. Eu posso ter a 6-etilmorfina, ou eu até mesmo posso ter a 6-acetilmorfina. O que isso indica? Né? Essas moléculas, em princípio, elas possuem atividade superior à própria morfina. Então, observem, a 6-acetilmorfina, ou a heterocodeína, aqui chamada, um isômero aí da codeína, ela tem atividade 5 vezes superior. No caso da etilmorfina, 5 vezes superior. E no caso da acetilmorfina, 4 vezes superior. Então, isso mostra que a hidroxila não é essencial. Né? Essa hidroxila da posição 6. E, inclusive, eu posso ter análogos com atividade superior. Por que isso, gente? Pelo fato de que, quando eu coloco algum grupo nessa posição, eu estou alterando o padrão de lipossolubilidade da molécula. E como essas moléculas elas atuam em nível central, elas podem, né, assumir também uma lipossolubilidade superior.
Então, todas essas moléculas elas conseguem penetrar no sistema nervoso central com uma maior facilidade, ok? Mas por questões de propriedades fisicoquímicas. E elas são mais ativas não por melhor interagir com o receptor, elas são mais ativas por questões farmacocinéticas, ok? É só vocês observarem aqui embaixo também, né? A gente não fez modificação nenhuma, aqui a gente retirou a hidroxila e a gente manteve a atividade, né? Inclusive, esse análogo, por exemplo, é um análogo mais lipofílico do que a própria morfina, tá? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês uma outra molécula que tem uma lipofilicidade bastante intensa, que é a 3,6-diacetilmorfina, ou simplesmente diacetilmorfina. A diacetilmorfina nada mais é do que o quê? A heroína, tá? A heroína, ela é uma molécula, né, que ela tem as duas hidroxilas acetiladas, e, em princípio, essas duas hidroxilas acetiladas mantêm ou geram para a heroína uma lipossolubilidade bastante interessante, bastante suficiente para a penetração no sistema nervoso central. Embora, para que a gente tenha os efeitos, né, característicos da heroína, de excitação, euforia, ou, na verdade, todos os efeitos adversos que são utilizados para o vício, né? Obrigatoriamente a gente tem que perder esse éster, ou quebrar esse éster lá no sistema nervoso central e liberar a hidroxila para que aconteça a interação com o receptor, tá bom? Então, a molécula como um todo é mais lipofílica, só que ela por si só não consegue encaixar lá no receptor. Ela precisa sofrer essa quebra nessa hidroxila da posição 3 do anel A para que a gente tenha os efeitos característicos, né? Uma diferenciação da morfina e da heroína é que a heroína ela consegue penetrar com maior facilidade, numa mesma dose, numa dose até mais baixa do que a própria morfina, né? E os efeitos são bastante acentuados a partir do momento que a gente tem a quebra desse éster, ok? Muito bem. Então, olha, eu também tenho que uma outra posição importante é do N-metil. Né? Vocês se lembram lá que no anel E, esse anel aqui, ó, nós tínhamos o nitrogênio, que daria características básicas, e uma metilazinha? Né? Esse é o N-metil, que fica lá ligadinho no anel E e dá característica de álcali para a molécula. Uma questão importante aqui é o seguinte. Observem que retirando a metila, a atividade da N-desmetilmorfina é uma atividade reduzida também. E isso tem a ver com a redução da lipossolubilidade dessa molécula. Como ela fica menos lipofílica, ela penetra menos no sistema nervoso central. E é por isso que ela tem uma atividade relativamente inferior. Tá? Uma outra questão importante é que se você metilar mais uma vez aqui, ó, colocar um sal, né, de amônio quaternário ou promover aqui uma metilação gerando dimetilamônio, observem que o nitrogênio tem carga. Né? Esse nitrogênio carregado gera um composto inativo. E aí, esse eu vou deixar para vocês me responderem. Por que esse cara aqui, o dimetilamônio com carga positiva, ele é inativo? Coloca lá nos comentários para a gente saber, tá bom? E, por último, a retirada do nitrogênio gera um análogo inativo. Obrigatoriamente, a gente deve imaginar que o nitrogênio nessa posição é um grupo relativamente essencial para a atividade da morfina. Ok? Muito bem. E assim, por que é essencial? Porque ele deve provocar algum tipo de interação com o próprio receptor. Tá bom? Muito bem. Agora, o que pode acontecer é que a gente pode substituir o nitrogênio daquele anel E. Ao substituir esse nitrogênio aqui, ó, por outros grupos, essas substituições
elas podem garantir um extra binding daquele grupo. O que significa isso? Foi descoberto que a modificação, né, a substituição daquela metila do nitrogênio daquele anel piperidínico, lembrando que o anel de 6 membros com nitrogênio é o anel piperidínico. Então, a substituição por grupos, né, por outros grupos ou cadeias laterais naquele nitrogênio, poderiam provocar interações adicionais. Então, olha, se vocês enxergarem aqui, eu tenho mais ou menos a morfina desenhada e alguns pontos de interação que eu acho que vocês já devem imaginar quais são, né? Por exemplo, hidroxila, fenólica, né? Aquele nitrogênio e outros pontos que podem aparecer. Mas o próprio receptor, né? O receptor opioide, ele pode ter regiões que podem ser exploradas. E uma das descobertas de derivados de morfina foi justamente explorar uma região de ligação extra. Notem aqui que a morfina estava com 3 pontos de ligação e esse ponto a mais gerou uma molécula relativamente mais potente, ou superior em potência. Ok? A gente já vai ver isso. Só que isso não foi às custas imediatas, né? Muita coisa se analisou à época para se chegar a esse ponto. Eu estou aqui de uma forma bastante simplista mostrando como que foi feito isso. É claro que não é tão linear como eu vou mostrar para vocês, mas são algumas informações interessantes que mostram o porquê que aumentou a atividade da morfina, o porquê diminuiu essa atividade e como também nós conseguimos transformar em uma molécula, né, ou moléculas com um caráter totalmente diferente, não de agonista, mas de antagonista de receptores, sejam eles Mi, Kappa, Delta. Tá? Então, olha, aqui eu tenho, né, o nitrogênio, que eu já falei para vocês, e observem os substituintes do anel piperidínico ou do nitrogênio piperidínico. Né? Notem que aqui eu tenho uma metila que foi colocada, aqui uma etila, aqui uma propila e aqui uma butila. Na verdade, todos N, ou todas as cadeias normais. E nesse caso, notem que a atividade agonista desses compostos, ela foi diminuindo à medida que a gente vai o quê? Reduzindo, né, aumentando o número de carbonos da cadeia, até mesmo chegar a um nível nulo de atividade agonista. Entretanto, foi descoberto também que se iniciasse até um determinado número de carbonos, a atividade agonista diminuía, mas a partir de um número superior, a atividade aumentava. Né? E, inclusive, quando havia substituição por sistemas anelares, né, como é o caso aqui esse grupinho, gente, um anel aromático com 2 cadeias, com 2 carboninhos ligados ao nitrogênio, é o grupo fenil-etil. Então, é o anel, né, aromático na cadeia carbônica. Nós, então, temos um grupo fenil em 2 carboninhos, por isso fenil-etil. E isso gerou a fenil-etilmorfina. Né? Observem que essa molécula ela já apresentava uma atividade agonista 14 vezes superior à da própria morfina. Então significa o quê? Que possivelmente no receptor ele aceitava algumas substituições, não todas, mas essas substituições elas poderiam fazer com que eu tivesse moléculas agonistas mais ou menos ativas. Né? E um dos exemplos primordiais foi esse carinha aqui, ó, que é a feniletilmorfina. Ok? Muito bem. Agora, uma questão importante é que, nesse caso, em que nós temos uma diminuição da atividade agonista, uma outra atividade, né, iniciou, né, apareceu. Então, à medida que diminuía a atividade agonista, foi observado que a molécula ela
apresentava uma certa característica de antagonista. Né? Ela não era um agonista full, mas era uma espécie de agonista parcial e depois até mesmo uma molécula antagonista. Acho que todos se lembram o que seria um agonista e um antagonista, tá bom? Qualquer coisa também podem perguntar. E uma dessas moléculas foi justamente esse carinha aqui. Ó. Observem que o nitrogênio está substituído por 3 carbonos. Especificamente, esse grupinho não é uma cadeia carbônica linear, né? Quer dizer, ela é linear, mas ela é insaturada. Esse grupinho aqui, com 3 carbonos e a dupla ligação, é chamado de grupo alil, né? É um alceno, né? O propeno praticamente, mas ele tem como que se diz? Esqueci. Ele tem um apelido que é grupo alil, ok? E esse cara aqui, né? Observem que praticamente todos os anéis da morfina estão presentes, todas as 2 hidroxilas, né? Mas, quando foi colocado esse grupinho aqui, que é o grupo alil, ele diminuiu bastante a atividade agonista, né? Mas ele iniciou tendo uma atividade antagonista. E é justamente hoje a nalorfina é chamada de antagonista parcial. Ela não é a mais utilizada, mas a nalorfina era usada principalmente para reverter processos de depressão respiratória. Né? Muito bem. E aí, uma questão importante é que esse grupo alil, né, ele tem uma flexibilidade espacial. Né? Observem que eu posso ter um giro desse grupo alil, de modo que esse par eletrônico ele assume uma outra posição. Né? Observem que esse parzinho eletrônico é orbital, né, do nitrogênio. E aqui, então, eu tenho o grupo alil numa outra posição espacial. E isso, mediante, né, análise conformacional, ou mediante conformações mais estáveis, a gente pode ter uma movimentação desse braço do nitrogênio. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê dessa informação sobre a flexibilidade. Tá? Mas é interessante que apareceram alguns derivados em que essa hidroxila na posição 14 teve uma influência grande. Né? Apareceu do nada essa hidroxila? Não. Foram feitos estudos, obviamente, estudos de relação estrutividade, e a hidroxila na posição 14, especificamente, ela, quando nós tínhamos um análogo com o substituinte alil, por exemplo, ou até mesmo outros substituintes não tão extensos, né, ou tão longos, como é o caso do ciclopropil, né, ciclopropil metil. Essas 2 moléculas, havia aqui uma variaçãozinha na hidroxila da posição 6, né, aqui nesse caso foi feita uma oxidação desse grupo, por isso uma carbonila, uma cetona. E eu tenho 2 substâncias, a naloxona e a naltrexona, que são também antagonistas, que também tiveram essa característica antagonista. E esse antagonismo, diferente da nalorfina, foi um antagonismo puro, ou seja, as moléculas elas são puras, elas são full antagonistas. Né? Tudo pela presença da hidroxila. E daqui a pouco a gente vai tentar entender isso. Quer dizer, daqui a pouco não, agora a gente vai tentar entender como que isso acontece em nível de receptor. E observem como que seria, então, a teoria desse receptor analgésico e por que alguns grupos ajudam a atividade agonista, outros diminuem a atividade agonista e favorecem a atividade antagonista, e como que eu tenho atividades antagonistas puras. Tá? Então, é claro que isso aqui é uma visão 2D do processo, bastante simplista, mas é importante que vocês reconheçam que o receptor ele tem pelo menos
3 pontos importantes em que morfina e derivados precisam se ligar, né? Eu não estou mostrando todos aqui, mas em princípio vocês já sabem que essa hidroxila ela é importante sim para a atividade, tá? Para a atividade da morfina. Já adianto que esse anel é um anel também importante para gerar uma interação lá com o receptor e que podem existir 2 regiões de interação com o receptor, né? Uma dessas regiões, que é o verdinho aqui, favorece a atividade antagonista. E a outra, que está em cinza aqui, favorece a atividade... deixa eu apagar aqui rapidinho. Borracha. Volta na ponteira. Vamos lá fazer um break. Voltamos. Ok? Atividade agonista. Então, observem que esse grupinho, o grupo alil, é um grupo que pode, mediante a sua flexibilidade espacial, ele pode interagir tanto com a região que provoca o efeito antagonista. E aí, olhando para o lado de cá, ele também pode interagir com a região que provoca o efeito agonista. É claro que, pelo tamanho, pelo comprimento desse grupo, esse grupinho ele faz uma interação mais forte com a região antagonista do que com a região agonista. É por isso que ele não é um agonista full, mas ele começa a ter uma atividade antagonista. Ok? Agora, lembram lá daquela hidroxila que foi colocada na posição 14 do anel? Essa hidroxila aqui, ela praticamente atrapalha a movimentação desse grupo alil. Ou seja, a hidroxila, ela tende, né? Eu estou colocando aqui como um efeito estérico, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor, mas ela tende a provocar um efeito estérico na flexibilidade desse grupo alil. Ou seja, a presença dela aqui favorece a conformação em que o grupo alil interage mais fortemente com o grupo ou com a região que provoca o efeito antagonista. Em contrapartida, esse tipo de conformero ou de conformação é praticamente não vista para essa molécula. De modo que, se esse grupo tentar encaixar aqui, ele é rapidamente deslocado para outra região. E por que a gente tem essa característica, né? É claro que não é um impedimento estérico. Deixa eu tentar achar aqui a borracha. É claro que não é um impedimento estérico bem definido, né? Aqui, praticamente, eu não estou representando isso para vocês, mas esse hidrogênio aqui desse OH pode gerar uma ligação de hidrogênio intramolecular, gerando ou formando um ciclo entre nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e todo esse sistema da morfina. Então, esse ciclo que pode ser formado aqui é o cara que gera exatamente o impedimento estérico para esse grupo alil, jogando ele para o lado oposto. Certo? É por isso que grupos mais curtinhos começam a ter uma atividade diminuída, né, em termos de antagonismo, de agonismo, e aumentada em relação ao antagonista. Porém, observem que, lembram lá do grupo feniletilmorfina? Esse grupo feniletilmorfina é um grupo relativamente mais volumoso, mais comprido. Esse cara, ele não consegue encaixar tão bem na região na região antagonista do receptor. Porém, quando ele gira, né, quando ele sofre esse giro e ele é deslocado para essa região, e aqui está sendo mostrado isso, existe uma interação forte acontecendo entre esse sistema aromático e a região agonista. É exatamente por isso que agora, além dos pontos iniciais de interação, nós temos aqui um ponto a mais
né, fortemente ligado na região agonista. Justamente por isso, a feniletilmorfina tem uma atividade, uma potência superior à própria morfina. Ok? Se vocês não entenderem, por favor, mandem aí nos comentários. Ok? Muito bem. Então, esses são pontos primordiais, né, de relação estruturatividade. Eu vou falar daqui a pouco para vocês algumas questões importantes sobre o que mais pode ser feito em cima da morfina, mas vocês já tiveram noções básicas da relação estruturatividade dela. E é por isso que a gente encerra falando da morfina com a interação fármaco-receptor, até mesmo para justificar o porquê do aparecimento de alguns análogos, né? Aqui existe uma figurinha bastante antiga, mas que mostra exatamente alguns pontos importantes aí de interação da morfina com o receptor. Foi uma proposta de Beckett-Casey, e depois a gente fala um pouquinho sobre pontos, né, mais modernos desse assunto. Mas observem que existe, né, a conformação de T da morfina está aqui. Existe uma ligação de hidrogênio com aquela hidroxila fenólica com o receptor. Aquele anel A, que eu disse para vocês que é um anel relativamente importante, ele pode provocar interações de Van der Waals, que são aquelas interações mais fracas. E o nitrogênio lá do anel piperidínico, está aqui representado, ele geralmente está ionizado e ele pode provocar ou gerar uma ligação iônica forte com o receptor. Então, geralmente são esses 3 pontos que a gente observa com a morfina no receptor opioide, né? Aqui eu mostro para vocês um exemplo, né, de interação. Foi inclusive nesse artigo do Scientific Report de 2016, em que eles mostraram a interação da morfina e de um análogo que na realidade é um antagonista puro, e vocês já devem saber o porquê. Depois vocês podem me explicar aí também o porquê desse 17 aqui, desculpa, desse composto 2 ser um antagonista e não um agonista, tá bom? Mas gostaria que vocês vissem primeiramente a morfina no sítio ativo. A morfina no sítio ativo, ela tem lá o nitrogênio, que está em azulzinho aqui, ele está até destacado, e ele está fazendo uma interação bastante forte com o ácido aspartico 147. Acho que vocês conseguem observar que aqui, eu tenho carbono, dupla O, dupla O. Então, aqui é uma região de interação iônica, né, do ácido ou do carboxilato com o nitrogênio. Então, é esse nitrogênio aqui que ele está chamando de 17. Além disso, né, a morfina ela causa uma interação com a tirosina 148. A tirosina ela é um anel aromático aqui que está ligado a um oxigênio, né, na verdade uma hidroxila fenólica. E essa hidroxila fenólica ela faz interação basicamente aí com alguns pontos da morfina, como é o caso lá daquela hidroxila fenólica, como eu disse para vocês. O próprio oxigênio lá da ponte etérea, né, daquele anel etérico, daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês, mas é um anel em que nós temos esse anel aqui, ele também pode provocar algum tipo de interação via ligação de hidrogênio aqui, né? E aqui pode haver ou não essa interação com a hidroxila 6, tá? O que difere basicamente a morfina de um antagonista, como é o caso desse composto 2, é que ele também faz as mesmas interações com a tirosina 148 e com o ácido aspartico 147. Né? É que ele fica um pouquinho mais deslocado dentro do próprio receptor e
aquela hidroxila, ou na verdade aquela carbonila aqui, ó, ela começa a interagir com uma lisina 2,3,3. E dessa interação, então, a gente começa também a ter o quê? Uma estabilização do estado conformacional do receptor sem ativação desse receptor. Então, é como se eu colocasse uma molécula ali, mas eu estabelecesse que não vai haver alteração conformacional naquele receptor e não vai provocar nenhum efeito característico do hipnoanalgésico. Okay? E é justamente esse ponto, né, de interação aqui que altera completamente o padrão de modificação ou de alteração conformacional no receptor. Tá bom? Muito bem. O último ponto que eu vou falar para vocês a respeito de morfina e análogos tem a ver um pouquinho aí com a interação fármaco-receptor e tem a ver também com a relação extrutividade que eu coloquei lá para vocês anteriormente, a interação fármaco-receptor. A morfina, ela sofreu um processo de modificação molecular chamado de simplificação molecular. A simplificação molecular, como diz o professor Eliezer da Federal do Rio de Janeiro, é uma espécie de striptease molecular, né? Então você tira uma parte e verifica se tem atividade. Você tira outra parte e verifica se tem atividade. Até chegar no essencial, né? Ou até chegar no que a gente chama de grupo farmacofórico da classe. Tá? Então a simplificação molecular é o nosso querido striptease molecular. Okay? E aqui embaixo, então, eu tenho a morfina. E a morfina, então, ela foi submetida a uma simplificação molecular. E se vocês notarem, observem que quando foi feita a retirada do anel A, né, olha aqui, o anel A foi retirado, houve uma perda de atividade. E acho que vocês já devem saber o porquê. A hidroxila, esse anel, eles são aparentemente importantes para a interação com o receptor. Né? Muito bem. Quando foi retirado o anel E, e aí a gente está mostrando aqui em cima, foi retirado aquele anelzinho aqui, né, com o nitrogênio. Opa, perdão, errei aqui. Mas também perdeu atividade. E isso é natural, porque o nitrogênio é um ponto de interação importante. E vocês já sabem disso. Ok? Entretanto, quando foi feita, né, a retirada do anel D, a gente viu que o anel D ele pode ou não fazer aquela interação com um aminoácido, com a tirosina, 148. Mas nós tivemos compostos que mantiveram atividade. Então, a retirada no anel D não afetou significativamente a atividade. E essa classe, então, foi chamada lá de morfinanos, né? Ou são derivados sintéticos de morfina. A retirada do anel D e C, ou C e D, né? Aqui embaixo C e D, gerou uma outra classe ainda com atividade, que é justamente a classe dos benzomorfanos. E por fim, a retirada do anel C, D e B, C, D e B, olha que é quase, né, completamente a retirada de todos os anéis da morfina. Nós ainda tivemos uma classe com atividade biológica, que é a classe dos fenilpiperidínicos. Observem que isso daqui representa para a gente, basicamente, o grupo farmacofórico da morfina. Né? Ou seja, todos os outros grupos não são essenciais. Se você retirar o anel A, nesse caso, a hidroxila, e o anel E e o nitrogênio N-metílico, você perde atividade. Tá? Eu vou fazer um asterisco aqui, que os fenilpiperidínicos eles não foram desenvolvidos diretamente da simplificação molecular da morfina. Né? Eles foram feitos de uma correlação estrutural entre morfina e compostos fenilpiperidínicos. Né? Mas depois a gente fala um pouquinho mais a respeito. Pessoal, tudo bem? Acho que por enquanto
tá ok, né, em termos de relação à extrutividade. Isso é o que gerou uma série de classes de fármacos que a gente vai falar a partir de agora. Tá bom? Clica aí que gostou do vídeo até agora. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E, por favor, vão para a parte 2. Não terminem essa aula sem assistir a parte 2. Ok?